Vejam só que peça gostosa que eu tô trazendo para vocês hoje. É a coleção de almofadinhas da minha amiga e parceira Cris, da Cris Demarque Atelier. São 4 modelos diferentes, 4 modelos de animais. E hoje eu tô trazendo não essa almofadinha, mas uma peça que eu acabei criando, que é esse porta-pijamas, que é uma peça super diferente, uma opção de presente também aí pro seu ateliê. Espero que vocês gostem. Eu tô trazendo para vocês uma dica super bacana de como fixar o zíper de uma maneira bem fácil, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Esse vídeo foi feito em parceria com a loja Fora da Caixa. Na Fora da Caixa, em Portugal, vocês podem encontrar os painéis nas 4 versões. Eu vou deixar todos os contatos para vocês aqui na caixinha de descrição. Eu sou a Cíntia do ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Bom, então eu vou começar recortando todas as partes na linha pontilhada, a frente das orelhinhas, a parte de trás das orelhinhas, a parte de trás da peça principal e também a parte da frente. Eu também recortei uma manta que não é colante, é uma manta mais ou menos de meio centímetro de espessura, é uma manta bem fofinha e ela não é autocolante. Eu recortei para a parte da frente e para as duas partes da frente também das orelhinhas. E eu recortei também 2 vezes que a gente vai usar para a parte interna, da mesma medida da parte principal da peça. Então, eu tenho 2 vezes e mais a parte externa, a parte da frente e a parte de trás. Essas duas a gente vai usar como a parte interna. Então, eu vou começar pelas orelhinhas. Eu já tô com a manta aqui, eu vou colocar simplesmente em cima e vou colocar frente com frente a parte de trás da orelhinha. Vou colocar aqui um alfinete. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. E vou passar uma costura em toda a volta com um pezinho de máquina, deixando a parte de baixo aberta. Agora, eu vou separar o tecido da manta e vou cortar somente o excesso da manta, bem próximo à costura, para que quando a gente virar, não fique uma dupla camada de manta. Ficou dessa maneira. Agora, eu vou cortar as pontinhas e a gente já pode virar. Depois de virar as 2 orelhinhas, eu vou colocar frente com frente na parte principal. Aqui eu já coloquei a manta também, eu fixei com alfinetes, que a gente já vai passar uma costura em toda a volta. Então, eu vou pegar as 2 orelhinhas e vou usar essa medida aqui, esse sinal que tem, que vai ser o centro de onde eu vou colocar a orelhinha. Então, eu dobro ela em 2, vou fazer um pique e vou colocar com a parte de baixo, a frente para baixo, para dentro da parte principal, e eu vou acompanhar essa curva aqui. Então, o que que vai acontecer? Ela vai ficar um pouquinho, vai ficar com uma leve prega dessa forma, mas a gente vai acompanhar a curva. Então, eu começo da metade, acompanho a curva para cá, coloco um alfinete, e essa sobra, essa ponta, eu puxo ela para baixo, eu faço a mesma coisa e coloco ela sempre abaixo, acompanhando a curva. Vou fazer a mesma coisa para outra parte, e quando eu costurar a orelha na parte principal, eu já vou passar uma costura em toda a volta na pontinha, somente para fixar a manta na parte principal. Bom, então eu costurei em toda a volta, as orelhinhas ficaram assim, e agora a gente vai reservar essa parte. Em seguida, eu vou usar a parte de trás da parte principal, esse aqui é a parte principal da cabeça que veio no painel, onde tem o logo, e eu vou colocar frente com frente
em cima a parte do forro. Então, esse aqui é o forro, eu vou colocar... Se vocês estiverem usando um tecido diferente, lembrem-se que essa é a parte do forro. Eu vou colocar aqui em cima. Bom, primeiro, a parte do forro, eu vou encontrar o centro. Que é esse aqui. E vou pegar uma régua e medir 20 centímetros da base até a parte de cima. E 30 centímetros, 15 para cada lado. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, essa minha régua, aqui na parte de baixo, onde tem 20, eu vou alinhar exatamente na base. Então, aqui ela tem que estar bem alinhada. Aqui onde tem a medida de 15, eu vou colocar ela centralizada. Eu vou fazer um risco aqui pra gente visualizar melhor o centro. Para não ficar torto, eu vou colocar essa linha do 15. Eu vou colocar exatamente em cima da minha risca que eu fiz. E vou puxar para baixo até eu encontrar, aqui tá o 15 e aqui 20 centímetros. Então, eu tenho essa reta aqui. Como a minha régua é de 30 centímetros, eu vou ter 15 para cada lado. Então, eu vou traçar exatamente dessa medida. Assim. Minha régua quebrou um pedacinho aqui, mas não tem problema. Então, aqui eu tenho 15 centímetros. Para a parte de cima, eu vou pegar uma régua menor. Eu vou usar... Eu vou traçar 1 centímetro exatamente, um retângulo para cima de 1 centímetro. Então, aqui, no 1 centímetro, eu tô em cima da linha que eu fiz anteriormente, e vou fazer uma outra linha aqui com 1 centímetro de largura. Exatamente isso. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou fixar o forro com os alfinetes, para ele não deslizar. E eu vou passar uma costura com mais ou menos um pontinho com 2 de comprimento, bem pequenininho. Eu vou passar em toda essa volta fazendo exatamente esse retângulo aqui. Em seguida, bem no centro desse retângulo, eu já posso tirar os alfinetes. Eu vou começar a mais ou menos 1 centímetro da margem. Eu vou colocar o meu caseador e fazer bem no centro uma abertura. Eu vou continuar exatamente no centro. Eu vou cortar aqui até a outra ponta. Mais ou menos a 1 centímetro da costura. E aqui no cantinho eu faço um Vzinho. Eu vou cortar até próximo da costura, tomando cuidado pra gente não cortar a costura. E fica esse Vzinho. A gente faz dos dois lados. Com cuidado. E abrindo essa parte, eu jogo pra dentro. E viro a parte de fora pro interno. Agora, eu vou ajeitar tudo isso aqui. Eu vou até o ferro, vou abrir bem essas costuras e vou deixar tudo ajeitadinho dessa maneira. Então, a gente vai ficar com um retângulo aqui de 1 centímetro mais ou menos. Então, vamos ajeitar bem esses cantinhos aqui no ferro. Bom, depois de passado ficou assim. Eu coloquei alguns alfinetinhos só pra gente deixar bem fixa essa parte interna que a gente ainda não vai costurar. Bom, então agora a gente vai pro zíper. Eu vou inserir o cursor, eu corto sempre um pedacinho
da cremalheira, eu insiro na parte que não foi cortada. Agora, para me auxiliar, eu costumo usar essa fita dupla face. É uma fita bem fininha e ela é própria para... É uma fita bem fininha, ela é própria para costura. Não é obrigatório, mas ela ajuda bastante a gente a fixar esse tipo de zíper para que não fique torto. Então, o que que eu vou fazer? Pela parte interna, eu vou colocar um pedacinho da minha fita adesiva. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Agora, eu tiro essa camada de cima. E eu vou posicionar o zíper bem aqui no meio. Lembrando que ele tem que fechar para a esquerda. Então, eu vou posicioná-lo exatamente aqui no meio. Dessa maneira. Então, vejam que ele ficou bem certinho aqui. Se tiver alguma falha, a gente reposiciona. Aqui ele tá um pouco descentralizado. Dessa maneira. Eu vou passar um rebatido em toda a volta pra gente fixar o zíper. Bom, depois de costurado, eu posso cortar o excesso, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui, depois da costura. Eu vou queimar a borda para não correr o risco de desfiar. Vou fazer isso dos dois lados. E ficou assim. Bom, agora nós vamos começar a fechar e a gente vai fazer um sanduíche. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte principal, a parte da frente da cabeça, com as orelhinhas para baixo, eu vou colocar ela com a parte direita para cima. Em seguida, eu venho com a parte de trás, onde nós fixamos o zíper. O zíper vai, a parte de fora do zíper vai ficar de frente para a parte direita da cabeça, exatamente dessa forma. Em seguida, eu venho com a última parte, que é a parte do forro. Eu vou colocar ela de frente para as costas do zíper. Então, repetindo, a parte de fora da cabeça, a parte principal virada para cima, posiciono em cima a parte do zíper de frente com a cabeça. Em seguida, a última parte que vai ficar de frente para as costas do zíper. Agora, o que que a gente vai fazer? Juntando tudo isso aqui, eu vou fixar bem com alfinetes para não escapar nada. Nós vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma parte para a gente poder virar aqui na parte de baixo. Então, agora, com um pezinho de máquina, eu vou costurar toda a volta
e vou deixar uma abertura de mais ou menos 4 dedos aqui na parte de baixo. Então, ficou assim toda a volta. Agora, aqui na abertura, eu vou fazer um cortezinho, onde termina a costura. E agora eu vou passar a tesoura de picotar em toda a volta. Se vocês não tiverem a tesoura de picotar, não tem nenhum problema. Podem fazer piques em toda a volta. Depois que eu cortei toda a volta, eu vou levantar somente a primeira parte. Aqui é onde tem a manta. E essa é a parte de trás, então eu vou levantar essa parte, somente essa aqui, e vou continuar essa costura que nós terminamos aqui. É como se eu tivesse continuando essa costura, só que somente sem essa parte de cima. Então, eu vou costurar daqui até aqui, fixando a parte principal e as outras duas. Então, eu continuo essa costura, deixando essa abertura aqui. Então, ficou assim, meninas. Aqui tem a costura. Eu juntei todas essas partes, deixando essa abertura aqui. Agora, nós podemos virar a nossa peça. Eu abro o zíper. E viro pro outro lado. E por enquanto ficou assim. Agora, a parte interna ainda tem essa abertura. Eu viro essa abertura e costuro ou com pontinho à mão ou com pontinho à máquina. Bom, meninas, então ficou assim o nosso porta-pijaminhas. Vejam que na parte interna eu acabei usando o mesmo pandan. Quando você abre o zíper e vê o mesmo tecido, ele valoriza bastante a peça. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário de vocês no nosso grupo do Facebook As Marietas. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, deixar o seu like e fazer um comentário para me ajudar no canal. Até a próxima. Tchau!